Olá pessoal, iniciamos mais uma aula então sobre reprodução e divisão celular e nessa próxima aula o nosso assunto então vai ser mais direcionado para a meiose. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre as fases da meiose e o seu processo de formação, de determinação do sexo e do gênero, né? Que é masculino e feminino. Basicamente, então, vamos começar com as fases primeiro, né? Aqui nessa imagem, a gente vê então a célula mãe e tem a designação 2N em cima dela. Essa célula mãe, ela tem 2 cromossomos, por isso que ela é 2N. Cada um desses cromossomos ele se duplica, ou seja, aqui a gente tem um braço e uma perna. Ele vai criar um outro braço e uma outra perna, cada um deles, que é o que essa próxima imagem mostra. Então é um cromossomo duplicado, mas ele não deixa de ser 2N, porque você ainda tem um cromossomo vermelho e um cromossomo azul. Em seguida, começa-se, após então a duplicação do cromossomo, começa então a meiose em si. A primeira fase da meiose, que a gente chama de meiose 1, ela é formada por prófase, metáfase, anáfase e telófase 1. E nela é onde acontece a redução do número de cromossomos dentro da célula. A célula que tinha 2 exemplares, portanto 2N, passa a ter um só. E ela passa a ser então N, número de cromossomos, letra N. Olhando para essa imagem, a gente vê então um cromossomo vermelho e um cromossomo azul dentro de uma mesma célula, que ao terminarem o processo de meiose 1, formam-se 2 células, e cada uma dessas 2 células não tem mais 2 cromossomos, mas sim um cromossomo só em cada. Ao final da telófase 1, essa célula entra novamente, cada uma delas, né? Cada uma dessas novas células entra novamente em um processo de divisão celular, e aí a gente chama esse processo todo de meiose 2, que de novo é formado por prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E durante esse processo, o que vai acontecer é que esse único cromossomo, né, esse único exemplar cromossômico que está duplicado dentro de cada uma das células, ele se divide. Esse braço e essa perna do cromossomo, que estão interligados pelo centrômero, se separam, que é o que acontece ao final da telófase 2. E aí, de novo, essa célula que está sendo formada, ela continua sendo N, porque ela tem um exemplar cromossômico de cada tipo dentro do seu núcleo. Ao contrário dessa célula inicial, compare, ó. Aqui a gente tem 2 exemplares, um vermelho e um azul. Aqui a gente tem ora vermelho, ora azul, mas não um de cada dentro da célula. Ao final da meiose 2, então, a gente vai ter a formação do quê? Dos gametas, óvulo ou espermatozoide. E é isso que a gente está mostrando aqui, ó. Quando a gente pensa num corpo feminino, cujos cromossomos dão origem a uma pessoa do sexo feminino, ao sofrer meiose, os óvulos que serão formados vão ter cromossomos do tipo X, que dão características femininas. Se for um corpo masculino, ao final da meiose, os espermatozoides podem ser de 2 tipos. Ou eles têm cromossomos X, ou eles têm cromossomos Y. E dependendo do jeito que ocorrer a fecundação, se for um espermatozoide que tem cromossomo X, que fecundar um óvulo que tem cromossomo X também, você vai ter então uma pessoa com 2 cromossomos X. 2 cromossomos X designam mulheres. Então, esse óvulo fertilizado vai se transformar em menina. Já, se esse óvulo for fecundado por um espermatozoide que tem o cromossomo Y, que é o que a gente vê nessa imagem, aí você vai ter células
cujo DNA tem um cromossomo X e um Y. E isso designa a formação de meninos. Vamos ver como é que é isso na formação dos gametas mais de pertinho agora. Gametogênese é o nome do processo de formação dos gametas dentro do nosso corpo. Sendo assim, então, quando a gente forma espermatozoides, se chama espermatogênese. E quando a gente forma óvulos, se chama ovogênese. Olhando para essa imagem, a gente vai ver então o processo de formação dos espermatozoides. A gente tem uma célula inicial 2N, que passa pela primeira fase da meiose, que se transformam em células N. E cada uma dessas células N passa pelo segundo processo de meiose, que continua sendo N e sofre uma especiação, ou seja, diferencia-se do tipo de célula normal que a gente está acostumado, formando então o flagelo e formando os espermatozoides. Então, na espermatogênese, uma célula mãe gera 4 espermatozoides funcionais. Já na ovogênese acontece um pouco diferente. De novo, você tem uma célula 2N que faz a sua primeira divisão celular e aqui você vê então fase 1 da meiose, formação de 2 células não iguais, uma grande e uma pequenininha, como você consegue ver na imagem aqui embaixo. Em seguida, ao final da segunda meiose, o que vai acontecer é que forma-se uma célula grande e outras 3 pequenininhas. Essa célula grande é o que a gente chama de óvulo. As outras 3 pequenininhas a gente chama de glóbulos polares, que não são células funcionais. Então, para a mulher, na ovogênese, a célula mãe forma 4 células filhas, mas apenas uma delas é funcional e se transforma em óvulo. E a fertilização, como é que acontece? Para terminar a aula de hoje, então, a gente precisa entender que a fertilização é o nome que a gente dá para o encontro dos gametas, ou seja, encontro de óvulo ou de espermatozoide, ou, se a gente estiver pensando em plantas, é o encontro da oosfera com os anterozoides. Nesse encontro, então, como eles têm apenas metade do número de cromossomos cada gameta, ao se somar metade com metade, a gente tem um inteiro. E aí a gente tem o DNA, as informações de um DNA para se formar um ser só, que são essas etapas mostradas nessa imagem. Óvulo, reunido a vários espermatozoides, um deles é o que faz a fecundação, união dos núcleos dessas células, primeiras divisões celulares até formar o corpo inicial do embrião, que é o que a gente vê aqui, nesse caso aqui, é a foto da gema de um ovo fecundado de uma ave. E aqui nessa manchinha vermelha é o início da formação do embrião, no mesmo esquema que mostra essa figura de número 9 nessa imagem. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que levem as suas dúvidas para o nosso encontro presencial. Bons estudos para vocês!